No quinto dia, eu comecei a achar que estava ficando maluco. Não tinha internet, não tinha gente, só eu e o silêncio. E foi aí que eu percebi. Eu não sabia mais conviver comigo mesmo. Eu sempre fui daqueles que tá ouvindo música, podcast, série no fundo, o tempo todo. Mas um dia pensei, e se eu desligar tudo? E se eu passar alguns dias só comigo? 7 dias, sem celular, sem TV, sem conversar com ninguém. No começo parecia fácil, mas eu estava muito enganado. Primeiro dia, foi até legal, me senti num filme. Fui arrumar a casa, fez café. Até pensei, nossa, que vibe zen. Só que à noite, quando sentei no sofá, percebi. Ninguém ia mandar mensagem, ninguém ia me ligar. Foi aí que bateu um negócio estranho, um tipo de solidão que eu não estava acostumado. Comecei a conversar mentalmente comigo e percebi que a gente é péssimo em ficar sozinho com os próprios pensamentos. No segundo dia, comecei a ouvir coisas que nunca tinha percebido. O barulho da geladeira parecia um trovão. Um passarinho lá fora parecia estar gritando na minha orelha. Até o som do meu próprio coração começou a me incomodar. Era como se o mundo tivesse aumentado o volume, só porque eu parei. E aqui já comecei a pensar. Talvez a gente viva fugindo do silêncio porque ele aumenta tudo que a gente não quer ouvir. Lá pelo terceiro dia, minha cabeça começou a trabalhar sozinha. Lembranças antigas começaram a aparecer do nada. Tipo aquele dia em que na escola eu falei algo idiota e todo mundo riu. Ou conversas que tive anos atrás e que nem lembrava. Sabe aquelas coisas que a gente acha que esqueceu? Pois é, o silêncio trouxe tudo de volta. E não era só coisa ruim, não. Lembrei também de momentos bons, como quando meu avô me levava para pescar e ficávamos horas sem falar nada. E eu nem percebia que isso era... Uma coisa que percebi nesse silêncio foi como a gente está sempre reagindo ao que vem de fora. Uma notificação, um barulho, alguém chamando, e aí nossa mente muda de direção sem a gente perceber. No silêncio, não tinha nada disso. Então eu comecei a reagir ao que vinha de dentro. E vou te falar, no começo foi esquisito, mas depois virou libertador. No quinto dia, algo mudou. Eu parei de lutar contra o silêncio e comecei a gostar dele. Ficar sentado olhando para o nada já não era desconfortável. Comecei a reparar nos detalhes, o jeito que a luz do sol bate na parede, o cheiro do café subindo, o barulho do vento passando por entre as folhas. Eu estava presente. E aí caiu a ficha. A gente não vive no presente porque está sempre distraído. Mas quando você fica sem distrações, você não tem para onde fugir. No sexto dia, minha cabeça estava diferente. Eu conseguia pensar sem ansiedade. Problemas que pareciam gigantes antes começaram a encolher. Eu vi claramente quais decisões eu precisava tomar na minha vida. Foi como se o silêncio tivesse tirado uma camada de poeira que estava na minha mente há anos. Comecei a escrever tudo num caderno e percebi que eu estava de verdade me ouvindo pela primeira vez em muito tempo. No sétimo dia, confesso, bateu uma saudade antecipada. Eu sabia que ia voltar pro barulho, para as notificações, para a correria, mas também sabia que agora tinha um refúgio dentro de mim, um lugar onde eu podia voltar sempre que quisesse, mesmo que fosse só por alguns minutos. E foi aí que percebi, o silêncio não é ausência, ele é presença, presença de você com você mesmo. Quando voltei à rotina, a primeira coisa que fiz foi ligar o celular. E em menos de 10 minutos, já estava perdido em notificações. Mas aí lembrei, eu não preciso viver nesse piloto automático. E desde então, mesmo no meio do caos, eu tiro uns minutos do dia para voltar para o meu espaço interno. E toda vez que faço isso, é como se eu estivesse de volta àquele lugar. Depois dessa experiência, eu entendi que todo mundo precisa de vez em quando se desligar do mundo. Não precisa ser 7 dias,
Pode ser uma hora, um dia, mas esse espaço muda tudo. E se você sente que o barulho do mundo está te afastando de quem você é, eu preparei um material especial que pode te ajudar. É o meu e-book, onde compartilho práticas simples para você criar esse espaço de clareza e paz dentro de si, menos mesmo no meio do caos. O link tá aqui. E sério, se você aplicar pelo menos uma das coisas que eu ensino lá, você vai sentir a diferença.